Olá, boa noite. Cá estamos nós, mais uma vez, para análise de alguns temas. Hoje conto com a presença, como sempre, do Dr. Adelino Buque e também hoje contamos com a presença do Ivan Amad. Nós vamos começar por falar destas sanções impostas a alguns bancos comerciais da praça por parte do Banco Central. Eu vou começar pelo convidado, Ivan Amad. Boa noite, obrigada por estar aqui. Nós queremos perceber o porquê desta decisão do Banco de Moçambique em sancionar estes bancos comerciais, só para esclarecermos a opinião pública, sei que é economista também. Muito boa noite, estimados telespectadores, e obrigado pelo convite. Primeiro é preciso frisar que o sistema financeiro nacional, nós temos um supervisor desse sistema financeiro. E o supervisor do sistema financeiro, segundo a lei que cria o Banco de Moçambique, também a lei das instituições financeiras e das demais leis, o supervisor do sistema financeiro, ou supervisor do mercado financeiro e do mercado cambial é o Banco de Moçambique. E em relação às suas funções, ou com base nas suas funções atribuídas por lei e por diferentes decretos, o Banco de Moçambique faz a sua supervisão periódica, constante ou até ad hoc às instituições de crédito e outras instituições financeiras ou sociedades financeiras. E é no âmbito desta sua supervisão, regulada por lei e por demais instrumentos legais, que o Banco de Moçambique, ao detectar uma contravenção em alguma instituição que não está a cumprir um determinado regulamento, não está a cumprir uma determinada ordem do Banco Central ou ordem imposta por lei, é aí em que o Banco de Moçambique, no âmbito das suas competências legais, sanciona os tais bancos. Agora, é preciso frisar que o comunicado do Banco de Moçambique não diz para cada um dos bancos, dentro daquela lei, que são leis grandes, e são leis em que temos vários pontos em que estas instituições podem incorrer a multas, como foi o caso, não diz exatamente o que é que os bancos, que ordem os bancos não cumpriram. Aqui deixem aberto. Por isso devemos ter todo um cuidado, porque, por exemplo, a lei de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo traz vários aspectos ou várias ordens que os bancos têm de cumprir e ninguém sabe, até agora, a não ser o próprio Banco de Moçambique e os bancos sancionados e os outros intervenientes, dentro desta lei, qual foi o aspecto, qual foi o ponto realmente sancionado. E é um grande desafio realmente para as instituições financeiras cumprirem na íntegra as demais leis. Mas um outro aspecto fundamental, vamos conversar sobre isso, é que este comunicado do Banco de Moçambique é a primeira vez que o faz, pelo menos nos últimos anos. Mas não é a primeira vez que sanciona os bancos. É preciso ficar claro, os bancos, desde a existência do Banco de Moçambique, desde a existência dos bancos comerciais, o Banco de Moçambique, no âmbito das suas funções de supervisor do sistema financeiro, tem aplicado multas, tem aplicado chamadas de atenção a diferentes instituições financeiras. Exato. Agora é a primeira vez que o Banco de Moçambique faz esta publicidade e esta publicação, que também é uma publicação pasmada da lei. Portanto, a lei permite que o Banco de Moçambique, tramitado todos os passos legais, assim o possa divulgar, do ponto de vista de vários argumentos que a própria lei e outros instrumentos legais emanam. Exato. Dr. Buque, o comunicado do Banco Central não refere com clareza quais são as infrações cometidas por estes bancos comerciais, o que deixa alguma dúvida por parte dos moçambicanos, o que é que efetivamente, ou onde estes bancos erraram e cometeram estas ilegalidades. Mas aqui houve duas referências, ou seja, o branqueamento de capitais e também financiamento ao terrorismo. Nós nos baseamos, portanto, nestas duas ilegalidades e estou em crer que muitos, portanto, fazem a ligação destas duas infrações. Estamos a falar de quase todas as instituições financeiras do país, quase 15, envolvendo 2 ou 3 bancos grandes. Como é que analisa esta questão? Bom, obrigado, boa noite. Primeiro, eu penso que o Banco de Moçambique mostra que pretende ser transparente na sua atuação relativamente
aos diferentes bancos comerciais que estão na nossa praça. E isso, por si só, eu penso que é bastante positivo, porque havendo algumas sanções, como dizia o Ivan, muitas vezes fica-se sem saber se aquele outro banco também teria tido a mesma sorte ou não. Então, ao optar por esta divulgação, eu penso que o Banco Central faz aquilo que é o princípio de transparência, quer dizer, na sua atuação dentro do mercado financeiro nacional. O que é de louvar, porque aqui ninguém deve se queixar. Relativamente às causas, efetivamente, nós vimos dois bancos a tentar esclarecer aquilo que foram as razões do sancionamento por parte do Banco de Moçambique, mas também aqui aplica-se o princípio de gente de bem não se conforma com lava a sua imagem, não é? O que significa que quem não vem a terreiro e esclarece o que é que efetivamente aconteceu, fica-se na especulação e vamos continuar a fazer esta especulação. Exato. Mas aqui também há uma coisa muito interessante, porque muitas vezes, de facto, parecer não é ser. Quer dizer, aquilo que nós pensávamos dos nossos bancos, afinal, não são essa coisa tão puritana que existe, com um nível de organização tão alto como parecem nos oferecer. E também, nesta perspectiva, há um aspecto muito interessante também. Não é uma questão de maldade, mas é preciso olhar também que, de facto, estas medidas têm um pendor para bancos maioritariamente dominados pelas finanças portuguesas, portanto, o que significa que pode ter, de facto, influência na forma como o mercado financeiro português atua nos mercados. E isto é um sinal muito importante. Eu devo dizer também que o governador do Banco de Moçambique mostrou-se, de certa forma, também, quando anunciou estas medidas, um pouco irritado, porque repetiu muitas vezes que nós preferimos o diálogo do que propriamente a confrontação, mas que podemos o fazer, porque não temos problemas de o fazer. O que significa que deve ter havido alguma resistência do ponto de vista de atuação do Banco de Moçambique, deve ter havido algum jogo e lobbies de influência, o que é normal, mas eu penso que o Banco de Moçambique, mais uma vez, está de parabéns, porque realmente a sua atuação é clara, não divide para reinar, todos apanharam pela mesma medida, pelo menos aqueles que tiveram os mesmos problemas, e nessa perspectiva eu penso que o banco deve continuar com esta forma de ser transparente, para que o público também conheça os bancos que têm, não é? Porque nós também temos, repare que nós cidadãos estamos a depositar o nosso dinheiro num banco que pensamos que ele tem respeito aos princípios regulares no sistema financeiro nacional, mas que de repente pode ter problemas vários. Por exemplo, esta questão do branqueamento de capitais pode nos levar a pensar que a preguiça, entre parênteses, dos bancos nacionais na criação de produtos de interesse para os cidadãos, do interesse para o desenvolvimento da economia, etc., pode resultar até desta questão de branqueamento de capitais, porque tem maior lucratividade do que propriamente com o crédito concedido à economia, o crédito concedido a outro tipo de atividades para o desenvolvimento do país. Ora, isto é grave do ponto de vista daquilo que pode ser a interpretação. Eu penso que estes bancos
de uma vez por todas, precisam de se retratarem, porque isto não pode ser uma coisa pacífica. Nós sabemos que a nossa economia tem muitas dificuldades de encontrar os financiamentos. Nós sabemos que o nível de taxa de juros, por uma questão de comodidade, são extremamente altos, porque a banca não tem interesse em fazer fiscalização, em fazer, enfim, aquelas atividades todas próprias de um banco. Então, mas no fim do ano nós temos os bancos com um nível de lucros bastante altos, o que significa que aqui está também, se calhar, uma fonte dessa lucratividade dos bancos, que é o branqueamento de capitais. Mas fazer um comentário rápido em relação ao facto do Banco de Moçambique não, no seu comunicado, ter dito exatamente qual é a contravenção que os bancos cometeram. Isto, per si só, não é um problema, porque os bancos são obrigados, até por lei, à transparência. Assim sendo, se um cidadão acha que o banco com quem trabalha está naquela lista, é simples. Liga amanhã para o seu banco ou dirige-se ao seu banco, e o banco é obrigado a dizer aos seus clientes exatamente qual foi a sanção ou qual foi o motivo daquela sanção. Isso para dizer que a transparência que se espera do setor financeiro não é necessariamente que o Banco de Moçambique divulgue nos jornais todos os detalhes. Com o comunicado feito, caberá agora cada banco fazer o seu comunicado para os seus clientes de forma direcionada, ou os seus clientes obterem informação diretamente aos seus bancos. O segundo comentário é que as contravenções ou o não cumprimento para haver espaço para essas multas é de lei, está na lei. O aspecto é que a lei de branqueamento de capital e financiamento ao terrorismo, é preciso ficar bem claro isto. Não está-se a dizer aqui que os bancos cometeram um crime do ponto de vista de financiar o terrorismo, ou cometeram um crime do ponto de vista de abrir espaço para branqueamento. Mas algumas operações podem indiciar este tipo de atos. O que acontece é que os bancos são obrigados a ter processos, a ter produtos e a seguir determinadas políticas internas ou procedimentos internos para evitar que clientes ou outras instituições usem este banco para branquear capitais ou para participar em processos de terrorismo. É aqui onde, por exemplo, na lei de branqueamento de capital e financiamento ao terrorismo, a lei diz assim: os bancos são obrigados a manter registro da identidade dos seus clientes. E identidade ou registro atualizado. Um exemplo que eu gosto de dar é que quantos de nós como clientes bancários vamos ao banco atualizar o BI? Está de lei, é obrigado o banco a atualizar o BI de seus clientes. Mas quantos de nós abrimos contas há 10 anos, nunca voltamos ao banco para atualizar o BI? 2, na questão de importação ou exportação de mercadoria, temos vários documentos que o banco tende a arquivar e tende a guardar ou tende a comunicar para garantir que esta transação que foi feita com o exterior foi uma transação lícita e não ilícita, foi uma transação legal, do ponto de vista de que foi feito um pagamento ou foi comprado um determinado produto. Importamos viaturas várias vezes, ou quem importa, e não vai ao banco de entregar os documentos que comprovam que a viatura chegou no território nacional. Este é um exemplo. Portanto, o que a lei diz é que o banco é obrigado a não só manter o registro dos seus clientes, como a manter o registro de todas as transações bancárias que o banco faz, como documentar que essas transações em nenhum momento foram usadas para branqueamento de capital ou para financiamento ao terrorismo. É aqui onde várias vezes, pela pressão do próprio sistema financeiro, os bancos acabam não cumprindo. O cliente vai ao banco, diz que está com uma emergência para fazer uma transferência para um filho que estuda no exterior, por exemplo, e é uma emergência, ele tem que transferir um valor. Mas o banco tem determinados procedimentos que tem que cumprir para garantir que aquele valor está a ser transferido. Exatamente. Realmente é para um menor ou é para alguém com determinada relação com o cliente. Aí, mais uma vez, de acordo com a lei, o banco é obrigado a solicitar documentos que comprovam que quem está a enviar dinheiro e quem está a receber dinheiro há uma relação de familiaridade ou uma relação de negócio. São estes pequenos exemplos que os bancos acabam não cumprindo e, obviamente, há espaço para sanções. Mas se nós repararmos pelos valores que estão na lista, obviamente que não estamos aqui a falar de casos como o BI. Existem espaços para, por exemplo, a lei das instituições de crédito e sociedades financeiras diz que
os membros que compõem os órgãos de administração de determinados bancos têm de ter experiência comprovada para gerir determinados bancos. A questão é, será que não foi um dos pontos que o Banco de Moçambique encontrou em alguma das situações? Outro aspecto importante, provavelmente na minha opinião, é que pelo volume ou pelo tamanho das multas, não estamos a falar de casos de BI. Provavelmente estamos aqui a falar de questões de limite prudencial de diferentes rácios, por exemplo. Então, só para dizer que a lei abre espaço para diferentes interpretações do ponto de vista do que é que os bancos cometeram. Mas, felizmente, a própria lei obriga os bancos a comunicarem aos seus clientes qual foi a razão daquela sanção. Por isso, se um cliente considerar necessário obter essa informação, poderá fazê-lo com o seu determinado banco. Exato. Dr. Buque, até que ponto um banco pode cometer um crime de branqueamento de capitais por isso? Não, o crime de branqueamento de capitais por exemplo, os bancos não podem, por exemplo, receber de um cidadão até um determinado montante, não pode receber em valor para depósito. Sem declarar? Sim, sem declarar a proveniência desse dinheiro. E os bancos, ao fazerem a recepção desse dinheiro, estão a cometer uma contravenção. É preciso até recordar que veio à baila de uma forma, se calhar, meio a brincar, meio a sério, o próprio governador do Banco de Moçambique, quando da privatização do Moza Banco, não é? Ele teria dito que havia gente que andava com malas de dinheiro para comprarem o Moza Banco. E por causa da dúvida sobre a seriedade e da origem desses dinheiros, o Banco Central não teria autorizado. Se calhar é aqui onde começam os grandes problemas, porque realmente, se alguém quer entrar para um sistema financeiro, no mínimo deve dominar as regras de jogo do sistema financeiro, quer dizer, não pode trazer uma James Bond, sei lá, com valores e dizer que eu quero ficar com aquele banco, quer dizer. Então, isto é também uma forma de contravenção. Tu, quando vais ao banco, por exemplo, vais com um cheque acima de um determinado valor, também não podes receber sem justificar. Para que é que tu, mesmo sendo o seu próprio dinheiro? Então, tu tens que justificar, mas porquê é que... E os bancos fazem isso. E os bancos têm feito isso ao cidadão comum. Se calhar mesmo com necessidade, não é? Ele tem aquele dinheiro, ele tem necessidade de fazer, mas o banco diz, não, esse dinheiro tu não podes levantar, porque é muito. Então, é por isso que eu estou a dizer, isto, quer dizer, parecia, mas afinal não tem nada a ver, quer dizer, a gente é obrigado a cumprir uma série de regras e normas impostas pelos bancos, mas em contrapartida os próprios bancos têm também uma atitude seletiva do ponto de vista de tratamento das pessoas ao ponto de terem um grau de multas como tiveram. Então, mesmo esta questão das importações, as importações têm regras e as regras para o procedimento de pagamento pelo banco comercial são rígidas. É por isso mesmo que tu tens, isto não é novidade para ninguém, tu tens o sistema informal de compra e venda de dinheiro muito forte no mercado moçambicano, sobretudo aqui na cidade de Maputo, porque arrisco-me a dizer isto, todo aquele que importa para o mercado do desempeto, por exemplo, batata, cebola, tudo aquilo é dinheiro no bolso. Aquilo é dinheiro no bolso, porque a ter que seguir o sistema bancário, aquele sistema todo, aquela gente toda não ia importar nada. Então, quer dizer, é isto, realmente o procedimento para compras, para aquisições,
Mesmo nós podemos dizer, o Ivan estava a falar, por exemplo, de importação de carros. Eu posso fazer branqueamento de capital importando viaturas para depois meter o dinheiro no sistema, não é? Sim. Eu posso fazer isso. E posso chegar aqui até fazer um negócio em que prejudico aqueles que têm os processos de compra e venda normais, porque eu não tenho interesse naturalmente na venda. O meu negócio não são carros, o meu negócio é tornar aquele dinheiro um dinheiro limpo. Exatamente. Eu posso comprar um carro por 300 mil meticais e vender a 250. Então, quer dizer, esta é também uma forma de branqueamento de capital. Mas olhando para as multas aplicadas pelo Banco de Moçambique, que são multas elevadas, certos bancos apanharam pesado, isso pode indiciar aqui um crime de branqueamento de capitais ou de financiamento ao terrorismo? Não, financiamento ao terrorismo eu quero crer que não, mas o branqueamento de capitais sim. Eu penso que sim, porque, como dizia, há muitas formas de branqueamento de capital, porque, repara, há muita gente, há um amigo, colega, que reside no centro do país, uma vez disse, olha, eu estive a vender a minha casa, aliás, estou a vender a minha casa, mas apareceu um indivíduo que queria a casa, disse que tinha 7 milhões eu disse, não, vai lá ao banco, deposita ao banco, depois transfere esse dinheiro, eu não quero teu dinheiro. Exatamente. Mas isso aconteceu também com a venda de um carro, eu queria vender um carro e, portanto, alguém apareceu com uma mala. Eu simplesmente disse, coloca no banco... Não, vai para o banco, sim, aliás, vai para o banco, porque essa também é uma forma de branquear... Fazer aqui uma ponte naquilo que o Dr. Adelino Buque disse. É preciso frisar que o Moçambique ainda tem uma economia extremamente informal. Uma economia extremamente informal. E o sistema bancário é um sistema extremamente formal, do ponto de vista de adequar-se à região e adequar-se às práticas internacionais. Isso faz com que realmente muitos pequenos e médios empresários fujam da banca tradicional e optem pelo mercado informal, exatamente pela complexidade que o sistema formal oferece. Mas é nesta complexidade que o sistema financeiro oferece, é onde está a obrigação dos bancos em cumprirem a lei sobre o branqueamento e financiamento do terrorismo, como a lei das instituições financeiras. Um exemplo, a questão de branqueamento de capital ou de branqueamento de capital, branqueamento de capital e financiamento ao terrorismo, tem a ver com pessoas politicamente expostas. Portanto, a lei está clara. As pessoas politicamente expostas, o banco é obrigado a criar políticas e mecanismos para monitorar, sublinhar aqui a expressão, ou para acompanhar a vida financeira dessas pessoas. Então, se nós repararmos para a nossa sociedade, quantas pessoas estão politicamente expostas, até que ponto os bancos têm políticas e medidas e procedimentos claros para acompanhar a vida dessas pessoas, para que essas pessoas não usem o sistema bancário para branquear capital e podem fazer usar o sistema bancário para crimes conexos. Estamos a falar da corrupção, estamos a falar da prostituição, estamos a falar de diferentes outros crimes em que usam o sistema bancário para limpar o dinheiro, que é o branqueamento de capital, ou até para financiar terrorismo interno ou externamente. É que onde a ação do banco tem que ser mais uma ação não reativa, mas uma ação de prevenção. Por isso que a lei é muito clara nisso. Só para dizer que são vários aspectos. Em relação à lei das instituições financeiras, o exemplo tem a ver com o conflito de interesse. Até que ponto os créditos que os bancos concedem aos seus clientes, a determinados clientes, respeitam as normas em relação ao não conflito de interesse. Estamos a falar a funcionários na gestão das instituições financeiras, estamos a falar de seus familiares, estamos a falar de pessoas politicamente expostas, portanto, todos estes caminhos que podem levar ao branqueamento de capital ou à utilização do sistema financeiro para lavar dinheiro proveniente de crimes, a lei é muito clara nisso, do ponto de vista de quais devem ser as medidas ou as ações de prevenção que o banco tem de tomar. Na questão, por exemplo, de financiamento ao branqueamento de capital ou em relação ao branqueamento de capital, falamos bastante do setor imobiliário. Quantas vezes nós vamos ao banco, solicitamos um crédito para construir uma casa e não construímos esta casa e fazemos desvio de aplicação? O desvio de aplicação é para onde é que vai esse dinheiro que eu solicitei ao banco
para financiar o meu carro e não fiz. Fui aplicar em outros destinos, que pode ser branqueamento de capital ou financiamento ao terrorismo. Só para dizer que a complexidade do sistema financeiro é importante para garantir a própria sustentabilidade do sistema financeiro. É aqui onde o Banco de Moçambique, na minha opinião, a publicitar esses casos, está a chamar a atenção aos diferentes bancos de que é preciso respeitar a lei, é preciso respeitar diferentes diretrizes que orientam o sistema financeiro para garantir que o sistema financeiro continue sólido e seja um sistema financeiro credível para investidores nacionais e investidores estrangeiros. Mas é aqui onde, se os bancos cumprirem na íntegra, provavelmente os custos para o cliente final pode ser alto. Não estou a falar simplesmente o custo financeiro, estou a falar o custo de tempo. Estou a falar o custo de cumprir os procedimentos que os bancos são obrigados para evitar que cada um de nós use o sistema financeiro para branquear dinheiro, para lavagem de dinheiro ou até para participar em crimes conexos. Mas há aqui também uma competição entre os bancos, ou seja, se um cliente aparece, tem um dinheiro e quer depositar, já começa a olhar, bom, se eu deixo escapar este cliente... Aliás, provavelmente pode ser isso que alguns bancos estão nesta lista. A grande questão aqui, Ivan, é que de facto, se tu fores a reparar para o sistema financeiro nacional, com olho de ver do ponto de vista do que é que financia na economia nacional, tu vais encontrar muitas atividades económicas que não são financiadas, pura e simplesmente. Mas o nível de lucratividade dos bancos é extremamente alto. Agora, a questão aqui é, efetivamente, o que é que está a acontecer? Como é que estes bancos, não realizando operações correntes de financiamento à atividade económica, conseguem gerar tanto dinheiro? Eu penso que aqui, efetivamente, há problemas, de facto, de branqueamento de capital. Porque, de outra forma, não se justifica. Repare, tu tens aqui neste país, todos os anos, a falar-se, por exemplo, de financiamento à agricultura. Tu vais ao sistema financeiro, aos bancos comerciais, tu não consegues ter um financiamento que te deixa pelo menos 4 meses sem obrigações. O período de graça. O período de graça. O que significa que nem sequer dentro dos bancos comerciais há a intenção de compreender o fenómeno de produção agrícola. Porque se tu não ofereces sequer 3 meses de graça a um agricultor que tu estás a financiar, queres que no mês seguinte ele cumpra com o pagamento das taxas, etc. Quer dizer, tu não sabes o que estás a fazer. Não é? Tu não sabes o que estás a fazer. Hoje, nos nossos bancos comerciais, não há sequer publicitação de algum produto inovador que permita às pessoas recorrer ao banco porque precisam daquilo. Então, de onde é que vêm estes lucros? E eu penso que, de facto, o Banco de Moçambique aqui começou bem com esta publicidade. E mais do que isso, volto a olhar para o Rogério Zandamela e olho para a cara dele quando se comunica com o público e diz assim: nós baixamos as taxas de referência de juros, mas os bancos resistem. Ou seja, quando baixam, eles não baixam, mas quando sobem, empolam. Exato. Esta expressão do governador do Banco de Moçambique não é uma expressão pacífica. Já tínhamos abordado isto neste mesmo ponto. Esta expressão dele, a expressão facial dele, quando ele pronuncia-se sobre isto, não é pacífico. Significa que, de facto, dentre várias coisas, há qualquer coisa anormal que faz com que os bancos comerciais não tenham interesse em financiar a economia. Porque têm outros recursos, têm outras formas de ganhar dinheiro que não é propriamente... Repara, se tu fores a financiar a agricultura, tu tens que, no mínimo, 2 vezes ao mês ir ao campo. A pessoa, se está cômodo aqui, dá uma taxa de juro alto, senta no seu gabinete e não tem problemas nenhuns.
Exato. Então, eu penso que realmente, para que haja alguma ação do ponto de vista daquilo que é espivitar o interesse por vender dinheiro para a circulação nacional, para desenvolver a nossa economia, eu penso que o Banco de Moçambique está no bom caminho. É importante que continue com as atividades, é importante que aplique as multas onde é necessário e, efetivamente, os bancos comerciais comecem a ter imaginação para criar produtos que interessem às pessoas para ganharem dinheiro de forma limpa. Exato. Não propriamente de forma especulativa. Mesmo quando tu vais ao banco, por exemplo, queres comprar um carro, um exemplo, queres comprar um carro, quanto é que tu pagas ao banco? Tu compras 2 vezes esse mesmo carro. É o dobro. Sim. Os juros são altos. Sim. Então, quer dizer, não há sequer ideia de competitividade. Quer dizer, nós... E tem uma coisa muito interessante, quer dizer, os bancos são tantos, mas parecem uma oligarquia, não é? Quer dizer, parecem que eles, no fim do dia, depois das 17, reúnem-se e traçam estratégia de especulação. Porque todos eles têm a mesma linha de pensamento. Yeah. Não quer dizer que os bancos não possam ter uma forma de pensar e etc. Mas é curioso que os custos operacionais não podem ser iguais a todos os bancos. Há bancos cujos custos operacionais são baixos, porque eles não têm a complexidade dos outros bancos. Mas se tu fores para lá, as taxas são quase iguais. E às vezes até são de matar. Para aqueles bancos que atingem um lucro extraordinário e para os também... É difícil. Eu penso que qualquer cidadão de bem estará naturalmente do lado das posições do Banco de Moçambique e só podemos encorajar o Banco de Moçambique que continue com esta atitude. E, sobretudo, esta atitude de publicitação, porque a publicitação por si só traz o sentido de transparência. Quer dizer, não há nenhum banco que vai achar que aquele ali, será que ali foram? Não, estão todos lá. Estão todos lá. Sim. Isso é importante, é bom para a economia. E nós pensamos que é bom porque vão começar a pensar em vender-nos o dinheiro e cobrar-nos o justo, pelo menos para terem margens razoáveis, não de 100% no fim do ano, mas margens razoáveis que permitem também a manutenção dos próprios bancos. Eu preciso frisar aqui um aspecto, principalmente em relação à lei de branqueamento de capitais e financiamento a terrorismo. É uma lei relativamente nova em Moçambique. Estamos a falar de 2013, provavelmente. E logo em 2015 vimos alguns bancos a serem multados também em relação ao incumprimento desta mesma lei. E por aquilo que é a dimensão da exigência da própria lei, me parece que ainda há necessidade de haver um tempo para os bancos se adaptarem. Não só os bancos se adaptarem, mas principalmente os clientes bancários se adaptarem. Porque se os bancos forem extremamente rígidos do ponto de vista daquilo que é obrigação para com a lei, nós vamos aqui assistir um reclamar agravante dos clientes do sistema financeiro. O exemplo que a doutora Adelino Buque deu aqui em relação ao empresário informal, que quer abrir um negócio ou tem um negócio e vai para o banco, quer um financiamento, se o banco for a exigir todos aqueles documentos, todos aqueles comprovativos que a lei obriga ao banco, provavelmente as pessoas vão preferir endividar-se fora do sistema financeiro. Em relação às transferências, em relação às próprias operações bancárias, a lei de branqueamento de capital, incluindo até os decretos e vários avisos do Banco de Moçambique, é extremamente rígido do ponto de vista daquilo que é a obrigação dos bancos nacionais, uma vez que também só os bancos nacionais não só respeitam as leis nacionais, como também respeitam as diretrizes internacionais, respeitam aquilo que são os princípios internacionais de boa gestão e de boa administração bancária para evitar que o sistema financeiro nacional seja um sistema usado para branqueamento de capital, não só nacional, mas também de branqueamento de capital internacional, não só de financiamento de terrorismo por cidadãos nacionais, mas principalmente por cidadãos internacionais.
internacionais. Os acionistas podem usar essa O sistema nacional fragilidade para passarem os valores. passarem os valores. É aqui onde o nosso sistema nacional não deve estar moldado do ponto de vista só a responder à nossa economia. Nós fazemos parte de um território regional africano, fazemos parte de um continente, fazemos parte do mundo. E o nosso sistema financeiro tem de estar em consonância, tem de estar em harmonia com os diferentes sistemas financeiros internacionais. É aqui onde, felizmente, somos obrigados como instituições financeiras, ou as nossas instituições financeiras, são obrigadas a respeitar essas diretrizes internacionais. Obviamente que os nossos clientes, em caso dos empresários, vão achar que são muitos documentos ou são vários processos burocráticos que o banco está a seguir, mas felizmente é isso que torna o sistema financeiro sólido, é isso que torna o sistema financeiro transparente. Por isso, parabenizar o Banco de Moçambique por este comunicado. E é preciso reparar que o comunicado, os bancos sancionados, referem-se ao exercício de 2015 a 2017. Estamos em 2018, ainda podemos... Há processos provavelmente em curso, ainda temos 2018. Aliás, isso era um processo normal de comunicação. De uma forma irónica, o governador, no seu estilo característico, ele deixou claro que poderiam ser mais rigorosos, ou seja, ele deu a entender que a situação era muito mais gravíssima. Não só disse que poderiam ser mais rigorosos, como poderiam deixar de ser dialogantes e agir em conformidade com a legislação e o poder que o próprio banco tem com relação sim, porque eu penso que esta forma de abordagem, continuo olhando para o semblante do Rogério Zandamel, significa que é um recado velado para determinadas instituições. Porque nós sabemos que o nosso país, a natureza da economia que nós temos, muitas vezes as pessoas que têm sucesso não resulta de serem bons gestores. Muitas vezes resulta de capacidade de tráfico de influências e essas coisas todas. Não admira que, pensando que se calhar ainda mantém esse nível de tráfico de influência, alguém possa telefonar ao governador do Banco de Moçambique e dizer, olha, faça lá a revisão dessa tua atitude. Neste comentário que o governador do Banco de Moçambique de que poderia o Banco de Moçambique ser muito mais rigoroso, faz todo um sentido. Sim. Porque se nós repararmos a lei, irmos para o decreto, ver aquilo que são as exigências da lei para com as instituições financeiras, vamos ver que muitas não são cumpridas. Como, por exemplo, a questão do domicílio ou de residência do indivíduo ou de uma empresa. As pessoas mudam-se de casa facilmente, mas não atualizam este dado no banco. E o banco, por sua vez, nem sequer cobra dos clientes que mudaram de residência nos últimos 3 meses para atualizar. Mas ultimamente os bancos têm feito a atualização de fichas. E são esses pequenos aspectos que, se o Banco de Moçambique quisesse ser muito mais rigoroso, poderia, obviamente, encontrar muito mais situações. Como, por exemplo, nós temos vários indivíduos ou empresas com depósito em banco, mas poucos destes indivíduos, destes clientes, conseguem provar ao banco exatamente a proveniência desse dinheiro. Mas é aí onde está o problema. Vamos imaginar que os bancos decidam fazer uma campanha para que todo o cliente bancário... Parece que não sobra nenhum cliente. Tivesse que justificar... Não, sobram os clientes honestos. Tivesse que justificar os seus saldos bancários, justificar a proveniência do seu dinheiro, provavelmente estaríamos aqui numa situação muito complexa, assumindo aquilo que é a estrutura da nossa economia extremamente informal e um sistema bancário que quer cada vez mais complexo, do ponto de vista de respeitar as diretrizes internacionais. Um exemplo é este, do ponto de vista de fonte de rendimento. Quando nós abrimos uma conta bancária, é de lei eu declarar a minha fonte de rendimento. Mas poucas vezes eu volto a atualizar ao banco de que ontem eu fiz um negócio, ou eu tive uma oportunidade de vender um terreno, passo aqui, o terreno não se vende, ou tive a oportunidade de vender algum bem meu, eu não vou ao banco declarar exatamente a proveniência dos valores que eu vou depositando ao banco, mas a lei é clara nisso. O banco tem de acompanhar o seu cliente para ter certeza que a fonte de rendimento é uma fonte ilícita, para ter certeza de que a fonte de rendimento não provém de branqueamento de capital, muito menos de corrupção ou crimes conexos. Isto, mais uma vez, são deveres e obrigações que os bancos têm. Mas é aqui onde os bancos devem criar mecanismos de controlo dos clientes. Sem sombra de dúvidas. E, eventualmente, informar o Banco Central sobre algumas irregularidades que possam advir.
E é de lei que quando a instituição financeira não consegue cumprir, tem de comunicar imediatamente o Banco Central. Mas se nós repararmos pelo valor das multas, obviamente não estamos aqui a falar de caso de não atualização de bilhete de identidade, ou não atualização de residência. Provavelmente estamos aqui a falar de não cumprimento da contabilidade organizada, de não comunicar ao Banco de Moçambique dados corretos, de não comunicar ao GIFIN, que é o gabinete que investiga os crimes econômicos, dados corretos. Portanto, estamos aqui a falar de provavelmente algumas contravenções um pouco mais altas. Mais altas, propriamente um simples depósito e levantamento. Mas temos aqui uma entidade que responde também pelos bancos, todos os bancos associados, pelo menos, que é a Associação dos bancos, ainda não disse nada, portanto, ainda não se pronunciou com relação a estas multas aplicadas a estas 15 instituições financeiras. Havia aqui uma necessidade desta associação poder vir a público e dizer e dar-se a conhecer a sua posição? Normalmente, uma organização desta natureza, dependendo daquilo que podem ser as contravenções, o mais sensato é ficar calado e aconselhar os seus associados sobre as boas práticas, porque tu não podes sair a público para defender um crime. Por exemplo, se chega à conclusão que um determinado banco cometeu um crime e tu sabes que as normas são estas, tu não podes sair a público e dizer não, o meu associado deve ser respeitado. Uma pessoa que não respeitou as normas não vai ser respeitada, naturalmente. Exato. Yeah. Mas esta situação serve de alerta ou desperta a sociedade sobre esta questão do branqueamento de capitais, que não só é feito nos bancos, estamos a falar do setor imobiliário, que o engenheiro Ivan Amado disse há pouco tempo, que é um dos setores em Moçambique, onde o dinheiro é realmente lavado. A olhar para o crescimento da imobiliária sobre o país. Portanto, é tido como um dos... Olha, eu penso que o procurador, o juiz Paulino, eu penso que está fora da Procuradoria há mais ou menos 3, 4 anos. Mas muito antes dele sair da Procuradoria já chamava a atenção sobre a natureza de imobiliária que crescia no nosso país. Que dizia ele já nessa altura que não eram uma espécie de construções lícitas do ponto de vista da origem dos dinheiros. Infelizmente nunca se fez nada. Mas é facto que muitas coisas são feitas, de facto, para, enfim, lavar o dinheiro. E por via disso, repare, porque nós todos, como sociedade, depois somos penalizados no fim do dia. Porque há um inflacionamento dos bens de consumo, não é? Nessa área. Porque há quem compra sem olhar os custos, está sempre a pressionar o mercado, porque tem um dinheiro cuja origem não se conhece e está sempre a pressionar o mercado, e o mercado inflaciona em função da procura. E aquele que tem necessidades reais de fazer mesmo as aquisições com base nos recursos dos seus ganhos mensais é, no fim do dia, penalizado. Portanto, eu penso que aqui há realmente uma série de análises que podem ser feitas e devem ser feitas, que no fim do dia a sociedade acaba também ficando de alerta, porque repare que ninguém poderia imaginar que um banco que, sei lá, que está na nossa praça pudesse ser um banco que comete erros ao nível de sancionamento de um banco central. Quer dizer, o cidadão comum, mesmo eu, quando vi aquelas multas, eu fiquei assustado, mas afinal os nossos bancos são assim também. Quer dizer,
Tu chegas lá, determinam-te uma série de coisas, afinal não acontece nada com eles, eles não fazem o que querem, como querem, não seguem regras nenhumas. E repara, vem-me aqui à memória um problema que é este, que é da autoridade tributária. Por exemplo, quando tu dizes que tens que comercializar produtos agrícolas, não é? Tu tens que comercializar os produtos agrícolas e tu tens que comprar a alguém que tem bilhete, tem NUIT, tem não sei o quê. Não sei se estás a ver, não é? Uhum. Como é que tu fazes isso? No lado empresarial, isto tudo é penalizado todos os dias. Afinal, também o sistema financeiro também tem o mesmo problema. Não estava a acontecer nada. Aos empresários, todos os dias há penalizações por causa disso. Quer dizer, tu compraste, não tiveste o recibo, não tiveste não sei o quê. O camponês não, tem que haver um sistema de compra, não sei quantos. A nossa economia precisa de ser pensada como um todo. E só assim que nós podemos sair disto. Porque realmente não... isto é bom porque se desperta que, afinal, não há tanta gente limpa assim. Quer dizer, é a tal história, tu olhas para o outro e dizes, tu estás mais sujo que eu, e aquele também vê que aquele está sujo. Mas todos nós estamos sujos. Exato. É preciso frisar que estas sanções que os bancos comerciais tiveram, o impacto não é só exclusivamente para os tais bancos comerciais, é para todo um sistema, mas também o impacto vai direto para a área empresarial, sim, porque os bancos agora vão começar a tomar medidas para evitar isto e vai ter um impacto direto para o setor empresarial. Não, mas para o setor empresarial já sofre isso. Vai ter um impacto Eu também penso direto. que o setor empresarial é a maior vítima das exigências processuais dos bancos, de tal sorte que tu não tiras lá nem uma 500 se falhar um procedimento. Então, eu penso que não é o setor empresarial, se calhar agradece. Vai ter um impacto também para as famílias. Mas o mais importante é preciso compreender que o Banco de Moçambique, a sancionar esses bancos, está a enviar uma mensagem ao sistema financeiro que não é exclusivamente composto pelos bancos comerciais. Yes. É composto também por outras entidades que dão suporte aos bancos comerciais. É aqui onde todo esse ecossistema tem de ser revisto para se compreender se a infração que esses bancos tiveram não tem a ver, passo aqui a expressão, com uma outra entidade. Por isso, é sempre bom para os bancos que foram sancionados e para os bancos que não foram sancionados, poderem rever seus procedimentos para poder-se aprender com estas sanções. Não exclusivamente aos bancos, incluindo também a classe empresarial. Eu insisto, sim. A economia é feita com a classe empresarial. Hoje nós temos um movimento muito forte de empreendedorismo. Até que ponto os jovens estão a abrir empresas respeitando os princípios de não branqueamento de capitais? Até que ponto as pequenas e médias empresas estão a constituir-se respeitando os bons princípios de atuação ou de serem clientes do sistema financeiro? Não é só empresa, repare, um semanário da praça há 2 semanas atrás fez uma publicidade de valores drenados para organizações não governamentais. Também é um exemplo. Também é outro exemplo. Podem usar estas instituições. Exatamente. Aliás, não é só a classe empresarial. Não é só a classe empresarial. Todo aquele que manipula dinheiro está sujeito a esta situação. Incluindo organizações religiosas. Sim. Até que ponto os bancos têm um controle, do ponto de vista de não branqueamento de capital, de instituições religiosas? Vamos imaginar uma instituição religiosa que hoje aparece com 1 milhão de meticais, diz que é dízimo. O dia seguinte aparece com mais 2 milhões de meticais, diz que é dízimo. Até que ponto os bancos se conseguem perceber que não é dízimo ou é dízimo ou não? Mas felizmente a lei obriga os bancos a comunicar ao GEFIN, a comunicar ao Banco de Moçambique, a comunicar a outras entidades que vão realizar a tal investigação para perceber-se e concluir-se se aquele fundo que provém desta igreja ou desta organização não governamental realmente é um dinheiro limpo ou não. Estamos aqui a falar que hoje são os bancos que foram sancionados, mas todo aquele que usa
bancos comerciais e bancos, não há bancos não comerciais, tirando o banco, o Banco de Moçambique, tem de fazer esta reflexão internamente, na sua empresa, na sua organização. Até que ponto eu, como uma ONG, estou a cumprir com as regras para não branqueamento de capital, porque eu faço parte de um sistema. Isso para dizer que o sistema financeiro não é composto exclusivamente com os bancos comerciais. É composto pelas famílias, é composto pelas empresas, é composto pelas ONGs, incluindo organizações estatais. Até que ponto as empresas dos Estados também estão compliant? Até que ponto as empresas dos Estados respeitam os bancos para que os bancos não sejam sancionados? Nós podemos verificar, se provavelmente tivemos dado de alguns bancos, que pode chegar à conclusão que um desses bancos foi sancionado porque provavelmente concedeu crédito a uma instituição governamental ou aceitou uma transação de transferência ou de depósito ou de outro tipo de operação bancária sem respeitar as regras de compliance, sem respeitar as regras previstas na lei de branqueamento de capital. Estamos aqui a falar de bancos comerciais. Mas aí está o tráfico de influência. É preciso, temos que ir mais a fundo para percebermos até que ponto outras entidades também fazem parte dessas sanções. Falou de um assunto muito interessante que é relacionado às igrejas. Que, pronto, as instituições religiosas? Religiosas, exatamente. Normalmente essas instituições deveriam tratar dos clientes e não do dinheiro. Mas vamos então à outra questão. Há espaço, Dr. Buque, para estes bancos comerciais, caso não concordem com esta decisão do Banco de Moçambique, poderem apresentar esta preocupação a entidades legais para que estas sanções sejam num Estado de Direito não há decisões não recorríveis. Aliás, o próprio governador do Banco de Moçambique disse que os bancos podem recorrer aos tribunais, mas no seu próprio estilo característico também disse que não tinha informação que tenha havido alguma queixa nos tribunais, o que significa que muitos dos bancos compreenderam o tipo de infração que cometeram e não valia a pena estar aí a fazer jogo duro com o Banco de Moçambique. Eu penso que, tirando aqueles dois bancos que apareceram na praça e disseram o que tinha acontecido com eles, os restantes bancos, temos que olhar para eles com alguma dúvida. Portanto, fazer um comentário rápido em relação a esse aspecto. Obviamente que há espaço para os bancos contestarem junto aos órgãos competentes, mas o simples exemplo que o governador do Banco de Moçambique disse que alguns bancos já pagaram, quer dizer que os bancos... Todos os bancos, portanto, já há espaço para isso, aliás, um Estado de Direito, como bem diz o Dr. Buque, há espaço para o cumprimento da lei. Mas o mais importante é que o próprio governador disse que ao publicarem, ao fazerem um comunicado, até a data, não havia ninguém, não sabia de nenhum processo a correr que pudesse impedir a tal publicação. Eu quero chamar aqui a atenção sob o ponto de vista de que, na lista apresentada, estão lá duas instituições de moeda da banca eletrónica. Os bancos comerciais também fazem essas operações, mas estão aí duas instituições que lidam diretamente todos os dias com as massas do ponto de vista de transações. Das contas móveis. De contas móveis. Estamos aqui perante mais um aspecto, mais um pilar que devemos ter mais atenção. Do ponto de vista de até que ponto nós que usamos os números de telefone como contas móveis, nós estamos também a usar, apesar de transacionar poucos valores, para branqueamento de capitais ou para outros tipos de crimes conexos. Até que ponto essas instituições têm a certeza de que a transferência que eu estou a fazer, ou o número que eu comprei ontem de um telemóvel e hoje eu estou a abrir uma conta X ou Z eletrónica, até que ponto não estou a usar este número de telemóvel para branquear capital ou para usar para lavagem de dinheiro proveniente de crimes conexos. Só para dizer que a tecnologia está a avançar, instituições financeiras têm de acompanhar essa tecnologia, as instituições financeiras têm de garantir melhores serviços bancários aos seus clientes com rapidez e a custo mais baixo, mas não devem passar por cima das leis, e este é um exemplo que estamos aqui a assistir quando são sancionados. O perigo está, de facto, nesta questão de massificação, porque na massificação geralmente nós obviamos aquilo que são as normas e é preciso realmente haver muita atenção nisso. Exato. Portanto, vamos então à nossa última questão, Dr. Buque.
o Banco de Moçambique dá um alerta de que está de olho nestas instituições financeiras. Mas aqui o Banco de Moçambique, o Banco Central, obviamente que mostra que em termos de fiscalização é rigoroso e aliando esta questão às dívidas ocultas, onde o próprio Banco Central deveria, portanto, saber-se destas irregularidades cometidas. O governador do Banco de Moçambique tem estado a acompanhar o ministro da Economia e Finanças a Washington e outros lugares onde se discutem esses problemas. Eles sabem, só que, efetivamente, este assunto está sendo tratado de uma forma que não tem nada a ver com o Banco do... Repara, porque nós não podemos desmoralizar o Banco de Moçambique porque as dívidas ocultas estão aí. Não. O Banco de Moçambique está a fazer o seu trabalho e está a fazer um bom trabalho. As dívidas ocultas têm uma origem que todos sabemos e não queremos saber. E tem um tratamento a nível nacional que eu lembro-me aqui agora o Ministro da Economia e Finanças, quando interpelado no Parlamento, dizia assim que não, na reunião que nós vamos não é para tratar as dívidas. Exatamente. É uma reunião normal, onde se faz perspectivas de economia mundial, etc, etc. Então nós não podemos nos distrair. Eu penso que este caminho é um caminho bom. As dívidas já estão restadas e isoladas. Agora, o campo onde se jogam as dívidas ocultas é a Procuradoria-Geral da República. Vamos deixar esse... E se tivermos que tratar, tratemos nesse campo. Deixemos o Banco de Moçambique. Era interessante que o Banco de Moçambique também emitisse um comunicado a dizer para onde é que foram os 500 milhões de dólares. Engenheiro Ivan Amad, a mesma pergunta faço a si. Mostra aqui que o Banco Central, em termos de fiscalização, é muito rigorosa e portanto... Não aparecem as dívidas ocultas. Bom, de acordo com a lei que cria o próprio Banco de Moçambique, deixa muito claro que o Banco de Moçambique atua como consultor do governo, o Banco de Moçambique atua como supervisor do sistema financeiro nacional, o Banco de Moçambique, de acordo com a lei também que cria o próprio Banco de Moçambique, diz que uma das funções ou tarefas ou obrigações do Banco de Moçambique é acompanhar o governo e as instituições estatais na contratação de dívidas externas ou não, até na renegociação dessas dívidas. Então, de acordo com a lei, o Banco de Moçambique, obviamente, que tem de ter conhecimento. Se o Banco de Moçambique conhece o sistema financeiro, o Banco de Moçambique conhece o dinheiro que entra, o dinheiro que sai e também é consultor do governo para várias questões financeiras. Nesse aspecto, como bem disse o Dr. Adelino Buque, o Banco de Moçambique está a acompanhar o governo nas renegociações da dívida. É importante que o Banco de Moçambique, obviamente, havendo necessidade de algum comunicado para o público, eu espero que o fará, não havendo espaço para esse comunicado, vamos deixar que o Banco de Moçambique trabalhe. Mas o mais importante é que devemos sempre compreender que várias decisões que o governo toma em nome do Estado ou não, se for para um bem maior, este debate nós devemos ter várias vezes, se for para um bem maior, dificilmente o governo estará errado se o bem maior for justificável. Isso só para dizer que dificilmente nós teremos o governo a justificar todos os pontos que faz. Mas é aqui onde entra o papel da sociedade civil. Nós devemos ter uma sociedade civil cada vez mais proativa, mais atuante, mais colaboradora daquilo que são interesses do Estado, interesses que questiona. Do povo, que questiona. Mas para questionar, a sociedade civil tem de ter conhecimento. Para questionar, a sociedade civil tem de saber o que é que vai questionar, do ponto de vista legal, do ponto de vista técnico-financeiro, do ponto de vista econômico. Nós não podemos simplesmente questionar aspectos técnicos legais com opiniões de casa. É aqui onde dificilmente vamos encontrar um consenso lógico. Porque se eu penso que o Estado tem de gerir, o governo tem de tomar decisões como eu tomo na minha casa, começo a partir de um pressuposto extremamente errado, em que o governo tem de tomar decisões que vão beneficiar a maioria. E a maioria, estamos a falar do povo moçambicano,
29 milhões de habitantes. Exato, obrigada. Doutor Buque, últimas considerações com relação ao tema do... Não, em relação a este tema, eu penso que os bancos comerciais devem olhar para as medidas do Banco Central como um desafio para aquilo que são as necessidades da nossa economia. A nossa economia precisa de recursos para o desenvolvimento, os bancos comerciais precisam de ser mais criativos, precisam de criar produtos que vão ao encontro daquilo que são as necessidades da nossa economia. O que temos estado a observar ao longo do tempo é que os bancos comerciais estão um pouco alheios àquilo que são as necessidades da economia do nosso país, do ponto de vista de financiamento. Então, estas medidas do Banco de Moçambique, na minha opinião, não devem ser vistas como algo de mau por si só, para o bem maior que é a sociedade como um todo. Devem ser vistas como aquelas medidas que vão induzir o desenvolvimento da nossa economia através da injeção do mercado económico de dinheiros para o desenvolvimento. Portanto, eu penso que definitivamente está de parabéns o Banco de Moçambique, estão de parabéns também os bancos comerciais, independentemente das sanções que tenham sofrido. Há uma lição a aprender, não é? Não há nenhuma sanção que não se faz acompanhar de algo que tu aprendas, e se fores a aprender de forma correta, significa que não voltarás mais a cair no mesmo erro. Portanto, estamos aqui a fazer uma ruptura de um passado com determinadas formas negligentes do procedimento para uma situação nova. Eu penso que todos nós vamos sair a ganhar. E de transparência, Ivan Amado. Sem sombra de dúvida. Este comunicado do Banco de Moçambique, primeiro, traz esse sinal de que o sistema financeiro, para ser credível, para ser idôneo, tem de ser transparente. E para ser transparente, o supervisor tem de atuar, e atuar tem de identificar onde há fragilidades e o que é que deve ser pontos de melhoria. 2, é preciso reparar este comunicado do Banco de Moçambique, essas sanções para os 15 bancos da praça, não simplesmente como um recado para os bancos comerciais, mas como um recado para todo aquele que é interveniente do sistema financeiro. Como eu disse antes, os intervenientes do sistema financeiro estão os bancos comerciais, estão as entidades reguladoras, estão os clientes bancários, que são entidades individuais ou coletivas. Dentro das entidades coletivas temos as estatais e não estatais. Todo aquele que lida com os bancos tem de olhar para este comunicado como um questionamento para a sua gestão, para a sua administração, saber se está compliant, se está de acordo com as regras, com as leis em vigor no país. Isto é importante perceber que estas sanções que os bancos comerciais tiveram resulta de não cumprimento de normas, de não cumprimento de aspectos legais, e os bancos, ao cumprirem, também vão em algum momento trespassar esta obrigação de cumprimento aos seus clientes. E aí sim, estamos todos nós no mesmo sistema. Sim. Até porque o governador do Banco Central, Rogério Zandamela, deixou um aviso que se os bancos voltarem a cometer estas irregularidades, serão sancionados. E nestas sanções o banco encaixou 158 milhões de meticais. É muito dinheiro. Vamos fazer um intervalo, já voltamos para as notícias. Até já.